Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no canal O Show de Física, trabalhando desta vez a matéria de Mecânica Física 1, tá? E nesta aula de hoje, nós vamos trabalhar as leis de Newton, para que você compreenda perfeitamente esta base necessária que nós precisamos ter de dinâmica, tá? Então nós vamos trabalhar as leis de Newton, ok? Pois bem, para nós começarmos, vamos lembrar o seguinte, que o princípio da dinâmica, na realidade, a dinâmica, ela trabalha o quê, né? A dinâmica, você tem que saber que a dinâmica, ela é a parte da física que procura explicar os movimentos, né? Trabalhando as suas causas e as suas consequências, que é algo diferente do que a gente viu na cinemática, certo? Na cinemática, nós vimos que a gente apenas estudava os movimentos, tá? O que acontecia com os movimentos. Calculávamos a velocidade, a aceleração, usamos equações, mas nós não tínhamos preocupação em ter a causa daquele movimento. O que era que causava tal movimento? Nós não tínhamos preocupação. Agora, nesse capítulo, nós vamos sim trabalhar a dinâmica, que é exatamente o que eu falei, a parte da física, que procura explicar as causas das situações de movimento ou de repouso ou de deformação do objeto, que é exatamente a existência de força, e também as consequências. O que isso pode causar, né? A existência de força pode causar com o objeto, tá bom? Então vamos lá para a nossa apresentação. Vamos aqui ver a nossa apresentação, tá? Nós vamos trabalhar a dinâmica, mais precisamente as leis de Newton. Eu sou o professor Uchoa, tá bom? Vamos lá então. Na nossa apresentação, nós vamos trabalhar nesta nossa atividade remota, né, à distância, que a gente está aí transmitindo pelo YouTube. Nós vamos trabalhar um simulador que é muito legal. Eu recomendo vocês a utilizar esse simulador, tá? Ele tem coisas ótimas de física e ele está aí grátis para você poder trabalhar, estudar. Basta acessar esse link aí que eu estou enviando aí para vocês, né, o simulador VASCAC. É um ótimo simulador, eu recomendo, tá bom, pessoal? Então vamos lá. A primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton também é conhecida como lei da inércia, tá? A inércia, o que é a inércia? A inércia é uma propriedade geral da matéria, tá ok? É uma propriedade geral da matéria. Mas o que diz a primeira lei de Newton? Olha só. Quando a resultante das forças que atuam em uma partícula for nula, tá? Quando a resultante das forças que atuam em uma partícula for nula, por inércia, a partícula tenderá a manter o seu estado, tá? Manter o seu estado. Se ele estiver em repouso, tenderá a se manter em repouso. E se estiver em movimento, tenderá a se mover em MRU, tá bom? Então, um objeto que esteja parado, a tendência dele por inércia é continuar parado, a não ser que alguma força atue sobre ele, retirando ele daquele lugar, certo? Ou seja, se ele está em repouso, ele está com a velocidade constantemente nula, zero. Já o objeto que esteja em movimento, tá? Não importa qual movimento, pode ser retilíneo, pode ser curvilíneo, mas se a partir de um certo momento passar a ter resultante zero sobre ele, se ele não tiver, né, digamos, a resultante for nula, se não for diferente de zero, se ela for nula, a tendência do objeto é se manter movendo-se em movimento retilíneo uniforme. Por exemplo, imagine o carro numa curva. Se a pista estiver molhada, o pneu careca, né, e ele muito veloz, a tendência do carro é sair pela tangente, tá? Sair pela tangente ali na pista, tá certo? Então esta trata da primeira lei de Newton. Aí você tem aí, esta lei trata do equilíbrio de uma partícula, tá? A lei da inércia, a primeira lei de Newton, é a que trata do equilíbrio de uma partícula. Ou seja, ela trata do estado de repouso do objeto. O repouso é a mesma coisa que a gente chama de equilíbrio estático, tá? E trata do estado de MRU do objeto, em que ele está em equilíbrio dinâmico, em movimento retilíneo e uniforme, tá ok? Bem, sabendo disso, dessa ideia da primeira lei de Newton,
Vamos ver aqui um simulador, tá? Simulação no VASCAC a respeito da primeira lei de Newton, tá ok? Vamos lá. Só, nesse experimento, que ele é intitulado exatamente de primeira lei, tá? Nós temos a situação de uma moça, veja aqui, tem uma moça que está aqui em um carro, um ônibus, né? E este ônibus está em movimento. O que acontece se esse ônibus bruscamente frear? Né? A moça, ela está sentada numa cadeira que tem rodinhas, tá? Então, qual vai ser a tendência dessa moça? Vamos ver. Vou aqui parar o carro, né? Existe um sonzinho, ó, posso colocar o som. Olha aí, o carro está em movimento, né? E posso frear, apertando aqui esse botão vermelho, vai acender o sinal vermelho e o ônibus vai frear. Quando ele freia, como a moça está em movimento, o que vai acontecer? Vamos lá. Olha aí, o carro parou e a moça, como está aqui numa cadeira que tem rodinhas, né, ela foi para frente. Isso demonstrando a ideia da primeira lei de Newton. A tendência de um corpo que já está em movimento é manter o seu estado de movimento, a não ser que alguma força tivesse atuante sobre ela, tá? Uma resultante diferente de zero. No caso aqui, nós vamos ter resultante nula, então a tendência dela foi continuar em movimento. Por que ela parou bem aqui nesse ponto do ônibus? Porque não tinha mais espaço para se mover. Então, uma força atuou sobre ela e segurou a cadeira que ela está, tá certo? Então, aí nós temos uma ideia da primeira lei de Newton. A outra ideia, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos liberar o sinal verde para o ônibus sair. Como ela está parada, a tendência dela é continuar parada. Vamos ver o que acontece? Vamos lá. Olha só. Vou clicar aqui no botão verde para acender o sinal verde. Então aí, o ônibus saiu, opa, olha o que aconteceu com a moça. Quando o ônibus sai, né, ao sair, né, o ônibus, nós vamos perceber que a moça, ela foi para trás. Ela foi empurrada? Não, ela não foi empurrada por ninguém. Acontece que, como ela está na cadeira que tem rodinhas, a tendência dela é continuar parada, em repouso. Como o ônibus andou para frente, a tendência dela é continuar em repouso e ela foi para trás em relação ao ônibus. Mas para quem está olhando daqui de fora, que é o nosso caso, nós vamos ver que, por inércia, a tendência dela foi ficar parada. O ônibus é que se moveu, ok? Então, essa ideia, esse experimento é muito legal, tá? Eu recomendo você ver aí no VASCAC, que ele é muito bom para você trabalhar aí também a primeira lei de Newton. Vamos lá em nossa apresentação novamente. A segunda lei de Newton, ela trata da situação contrária, diferente da primeira lei, lógico, tá? A primeira lei, ela trata do estado de resultante nula, do estado de repouso ou MRU, que é o estado de equilíbrio que o objeto possui. Já a segunda lei de Newton, ela é o princípio fundamental da dinâmica, tá? Chamada de princípio fundamental da dinâmica. E o que diz essa segunda lei de Newton? Veja só. Quando a resultante das forças que atuam em uma partícula não for nula, veja só, quando não for nula, porque quando for nula eu penso na primeira lei. Quando não for nula, nós teremos o quê? A sua intensidade, essa força resultante, ela será igual ao produto entre a massa da partícula e o módulo da aceleração adquirida pela partícula. Tá? Então, você vai ter isso. Ó. Aqui está. Nós vamos ter que a força resultante que vai atuar sobre o objeto será igual à massa do objeto multiplicado pela aceleração que esse objeto vai adquirir.